Pode ir? Pode. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes no segundo dia do nosso evento. Agradecer aos professores Ione, aos coordenadores de Iracema, aqui presentes. Espero que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Nesse segundo dia de evento, iremos presenciar uma palestra sobre a importância da iniciação científica na graduação. E logo após, os bolsistas irão apresentar o que foi produzido durante o período de participação do grupo de iniciação científica e um pouco do relato de experiência que tivemos. Por favor, assinem a lista de presença, que a gente vai estar passando no chat, e também, caso tenha alguma pergunta, podem também colocar no chat. Agora, eu gostaria de convidar os coordenadores do nosso projeto, a professora doutora Tânia Cristina Azevedo e o professor doutor José Renato, que irão ministrar a palestra, né, sobre a importância da iniciação científica na graduação. Professores, é com vocês. Bom, gente, inicialmente, boa noite, mas antes de mais nada, de começar, eu queria só, que ontem não teve oportunidade, se a professora Iracema desejar dar uma palavrinha aqui para os nossos estudantes, nossa coordenadora de colegiado, seja bem-vinda, Pro. Você está em condições de internet para dar uma palavrinha? Acho que ela... que o áudio dela não deixa, a velocidade da internet dela não deixa. Ela respondeu aqui, dizendo que estava ruim. Ok, Pro, então no final, tá certo. Tá bem, não tem problema não. Mas assim, quero inicialmente começar agradecendo muito a vocês, tanto aos nossos colegas do curso, os professores que acolheram o nosso evento, as nossas bolsistas que têm trabalhado bravamente para que isso aconteça, e vocês, estudantes, que abraçaram e estão aqui participando e ouvindo, né, falar de pesquisa. E aí, vamos começar, né? Bom, eu e Zé, nós combinamos o seguinte, de fazermos uma conversa, um bate-papo sobre pesquisa, sobre a importância, né, da nossa vivência, a nossa experiência. Muito obrigada, professora Iracema, do que a gente tem vivido nesses anos até chegar esse momento hoje aqui com vocês. E aí eu vou começar, Zé vai me interrompendo, eu vou falar um pouquinho de como tudo isso começou. E aí eu começo falando uma coisa, aí pergunto para Zé, Zé vai me também ver se concorda comigo ou não. A pesquisa é algo distante de nós, do curso de Ciências Contábeis, que trabalhamos o dia todo, que estudamos no noturno, chegamos 7 horas da noite e vamos embora às 11, 10 e meia, 11 horas para nossas casas. É algo que está distante do nosso curso de Ciências Contábeis Pesquisa. Hein, Zé, o que você acha? Eu posso contar por experiência própria para vocês. Primeiro, quando eu estava na graduação, a gente não tinha doutores no nosso curso. Tá? Me parece que quem foi a primeira pessoa que voltou ao doutorado? José Maria. Mas o professor José Maria passou muito pouco tempo com a gente, logo depois ele fez o concurso para a Universidade Federal e foi embora. Então, a gente não teve a oportunidade de viver a experiência de pesquisa com o professor José Maria. Quando eu estava na graduação, a primeira pessoa que comentou sobre pesquisa com a gente foi uma pessoa chamada Tânia Cristina Azevedo. Ela tinha entrado como professora substituta, não era professora efetiva ainda, para dar aula no semestre para a gente, e a gente começou a conversar. E Tânia já tinha vivido um pouco dessa experiência de outros ambientes com que ela já convivia e que sabia da ideia da pesquisa. A gente também já, principalmente pelo contato que a gente tinha com colegas de outros cursos, né? Mas a gente produzia muito pouco. Foi aí que a primeira experiência que encheu os olhos para a gente foi um artigo publicado no Enecom por uma colega chamada Luciana Doria. Ela, inclusive, era filha de um professor nosso, que infelizmente faleceu. Quando a gente estava tendo aula na disciplina com ele era professor de avançada da gente, professor João Carlos, e a Luciana apresentou o primeiro artigo no Enecom. Foi para a gente um despertar de horizontes, porque a gente via isso nos outros cursos. Eu fui estudante da residência universitária, então via vários colegas apresentando trabalhos em congressos de várias áreas, e Contábeis nunca estava neste jogo. Tânia, quando chegou, comentava com a gente sobre isso, e quando a gente viu o feito de Luciana, foi o primeiro artigo apresentado, porque infelizmente o Enecom não faz anais, então ele não foi o primeiro artigo publicado,
mas foi o primeiro artigo apresentado do curso de contábeis em 25 anos. 24 naquela época. E um ano depois a gente conseguiu, a gente já estava terminando o curso, converter uma parte do nosso TCC no primeiro artigo publicado de estudante de contábeis, no primeiro seminário USP, que hoje virou Congresso USP. Portanto, eu vou ao Congresso USP desde o primeiro. Nesses 21 anos, eu fui em 16. Né? E daí para cá, a gente foi aprendendo juntos. Para a gente perceber que já não tinha mais essa distância, isso que Tânia traz. É um mundo distante de nós? Já foi. Hoje é um aprender coletivo. Hoje é um ambiente em que a gente pode aproveitar isso muito mais e fazer do ambiente do curso uma forma de olhar a contabilidade, de aprender a contabilidade, de olhar o que envolve a contabilidade para mais do que os nossos livros são capazes de contar ou que os nossos professores são capazes de dizer na sala de aula. Pois é. E aí, essa resposta de Zé vem com algo que é muito próximo nosso também. Eu fiz uma graduação, turma, que não existia a palavra pesquisa. Se Zé trouxe essa realidade, lá na nossa realidade, eu fui da geração de 90, né, 92 a 97. Nós não tínhamos pesquisa, não tínhamos extensão. Era quadro e giz apenas. O estudante de contábeis, ele era formado para o mercado de trabalho. E eu fiz minha graduação, fui do DA, militante, e não vivi isso, né? E quando foi que eu fui despertar? Porque, como todos vocês, os que foram nossos alunos, sabem, o sonho dourado meu, quando graduanda, era ser empresária da contabilidade, porque eu não vivia esse mundo, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era pesquisar, eu não sabia o que era ficar, sabe, investigando, porque eu não tinha essa realidade. E quando foi que isso despertou? Gente, por incrível que pareça, isso despertou no momento que eu resolvi ler um pequeno artigo, que não era científico, era um artigo de opinião da campanha do Fome Zero, do Natal Sem Fome, depois virou Fome Zero. Natal Sem Fome do Betinho. O Herbert de Souza, que não é mais vivo, né, já se foi, e ele lançar um selo, o selo para empresas que apoiassem o Natal Sem Fome, o chamado selo do balanço social, né? E aí eu achei aquilo tão bonito, eu achei bonito, tipo um selo, um jornal, foi um jornal de à tarde, eu não me lembro qual foi, e achei aquilo um selo, como será que essas empresas vão conseguir esse selo? E coincidiu que eu estava terminando a universidade e me candidatei a uma bolsa na especialização, na primeira turma de especialização em contabilidade gerencial lá da UFBA, né, que eu tentei. E precisava ter uma ideia do que eu queria fazer a monografia. Eu não sabia o que era monografia, gente, porque não tinha TCC, não, era só estágio. E eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar em monografia. Aí eu fui correndo, olhei o que era. A monografia é um trabalho. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer que eu vou estudar o balanço social para conhecer as empresas que apoiaram o Natal Sem Fome. Do nada. Mas tudo porque eu li aquilo. Mas não era porque eu tinha o espírito, eu disse que eu era pesquisadora. Foi porque eu li aquele jornalzinho do Betinho, incentivando as empresas a doarem no Natal Sem Fome, panela vazia, ou barriga vazia, né? Aí mostrava assim o pratinho de alumínio, muito antigo isso. Isso foi no ano de 98, foi 98 isso. Aí, na hora da entrevista com o professor, que eu queria ganhar a bolsa de qualquer jeito, eu era um estudante recém-formada, não tinha dinheiro, e eu queria aquela bolsa, ficava ali, chegava meu olhinho brilhar, porque eu queria ser empresária, e para mim, para ser empresária, eu tinha que ter o bendita especialização. E aí, quando o professor foi fazer a conversa comigo, aí, por coincidência, tinha uma professora que tinha acabado de voltar do mestrado na USP, e ela tinha estudado divulgação em sindicatos de empresas de São Paulo, né? Divulgação da transparência, alguma coisa assim. Eu não me recordo muito bem o que era que ela tinha que dizer, que era alguma coisa ligada à transparência em sindicatos.
Eu fui fazer entrevista e essa professora estava também na entrevista. Aí me perguntaram o que eu pretendia estudar. Aí eu falei assim, não, eu pretendo estudar o balanço social, como as empresas que doaram, eu falei assim, do nada, como é que essas empresas que estão doando para o Natal Sem Fome, como é que elas doaram? Eu ainda falei, acho que alguma coisa assim. Aí a professora olhou para mim, como é? Você sabe o que é isso? Eu disse, eu sei, sim, eu li no jornal uma matéria do Betinho falando do balanço social. Aí a professora acendeu a luz e acendeu a lanterninha, ela realmente é uma expert em acender lanterninha, e disse, você tem futuro, menina. Você tem muito futuro. E aí foi assim que começou a minha história. Em 1999, eu publiquei meu primeiro artigo exatamente sobre balanço social. Sabe por quê? Eu descobri sem querer que o Correio inventou que fazia balanço social, que fazia práticas sociais. Mas, na verdade, o Correio ele recebia do poder público um valor para entregar os livros escolares. E ele disse que aquilo era ação de responsabilidade social, não era no serviço prestado. E aí eu escrevi meu primeiro artigo, que foi apresentado no Enecon de 99, que eu ainda não era professora na UFES. E aquilo me deixou feliz, me deixou, gente, então eu dou para coisa de pesquisar, mas eu ainda não tinha aquela questão da docência, né? De ligar pesquisa com soluções de problema, como a pesquisa é importante. E veio o caminhar, a minha chegada, né, na docência nesse mesmo ano, né, foi um ano assim muito importante, 99, porque foi o ano que eu fiz essa primeira publicação do Balanço Social. Olha só como nasceu esse Balanço Social, essa história minha com o Balanço Social, nasceu do jornal do Betinho. Eu ainda vou procurar, acho que eu tenho esse negócio desse jornal em algum canto. Eu vou guardar isso para os meus anais, né? E nasceu isso. Aí isso virou um pequeno artigo que eu critiquei. Isso é pesquisa? É pesquisa. É possível falar de pesquisa em contabilidade? É. E depois veio uma monografia. Eu aprendi a fazer monografia, gente, que eu não sabia. Eu descobri na pós-graduação. E quando veio a docência na minha vida na UFBA. Mas não foi na UFBA, como professora substituta, que essa coisa aflorou. Porque eu vim de uma realidade estudantil, sabe, Zé? Uma realidade de estudante UFBA, que ainda tem muito hoje, mas hoje mudou, porque com mestrado muda, né? Quando qualquer instituição ela tem um programa estrito sensu, muda a cara. Mas eu vim de uma realidade que o estudante ele era formado por mercado de trabalhos, é simples assim. Ou mercado de trabalho de empresa pública, ou de auditoria, que era o sonho dourado dos meninos da UFBA, até hoje ainda é. Os meninos chegam, o olho brilha quando falam em auditoria. Ou então concurso público, ou então grandes companhias. Escritório de contabilidade, nem pensar. Eles odiavam. Tipo assim, até hoje ainda não gostam, mas melhorou, porque eles sabem que é onde eles vão aprender a contabilidade. E aí foi assim. Mas sabe onde foi que chegou essa coisa da pesquisa, de investigar? Eu não digo a vocês, turma, que eu sou pesquisadora, porque eu não sou. Eu estou aprendendo. E esse ano de 2020 foi um aprendizado geral, viu? Meu Deus, vocês vão saber já, né, Zé? E aí veio, sabe onde? Na UFES. Gente, eu nunca esqueço o dia que eu estava na UFES, eu tinha feito concurso, tinha passado em terceiro lugar, sem nenhum título, sem lenço, sem documento, novinho. Eu era substituta e passei no concurso. Na verdade, eu não era substituta ainda. Por conta desse concurso, é que eu fui contratada como substituta. Fiquei em terceiro lugar. Aí quem é que chega lá junto de mim, me conhece, eu já como substituta, aqui é Tânia e tal, estudou comigo e passou como substituta no concurso também, mas ela está como substituta. Zé Maria estava fazendo o mestrado, ele estava fazendo mestrado junto com o Luiz Paulo, que os dois eram muito amigos. Aí ele chega para mim, partout, e aí fala assim, vocês conhecem a UFES? Eu disse, não, vocês deviam ir lá está aberto de seleção, vão lá para ver, lá é uma instituição boa, porque vocês não tentam fazer uma seleção para ser professor na UFES? E a gente não sabia onde era o UFES, o que era o UFES. Mas assim, gente, quando a gente chegou na UFES, eu e Arthur parecia duas crianças saltitantes. A gente, o que é isso?
O que é essa universidade? Porque a UFES, ela é diferente do campus, do que a gente... o nosso prédio era um prédio vertical. A UFES, esse campo horizontal, sabe? Módulos, aquilo é cativante. É muito cativante. Então, a gente foi amor à primeira vista, a gente se encantou. E aí, a UFES entrou na minha vida e não saiu nunca mais. Tanto que eu passei em outro concurso, fui nomeada, fui trabalhar lá. Quando saiu minha nomeação de volta, eu voltei para a UFES. Já, né, fiz vários movimentos e estamos até hoje. E aí veio a pesquisa, foi na UFES. Por quê? E aí tem um ponto que eu acho que Zé lembra. Zé, o que aconteceu em 2000? Você ainda era estudante. Foi o ano que eu fui contratada como substituta. Além desse ingrediente que você encontrou Tânia lá, você e Adriano, mas teve um evento muito importante em 2000, na UFES, e que, para mim, foi um motivador de eu também querer acelerar ali. Lembra, não? Em 2000, a gente fez na UFES o EBSIC. Foi um que a gente fez. E a gente fez uns eventos de palestra. Não. Vou lembrar você. Foi o ano que aquele monte de professor começou a fazer mestrado. Ah, sim! Todos os professores, ó. Kelly. A Cairu tinha conseguido um mestrado e fez um convênio com a UFES. Todos 6 professores foram fazer o mestrado de uma vez. Todos os professores de contábeis foram fazer mestrado e ainda tinha um outro convênio que era com os professores de administração, de direito de administração de uma outra universidade. Então, foi um momento, no ano 2000, que todo mundo estava ali engajado, aquela coisa iniciando, sabe? Querer produzir, querer divulgar trabalhos, discutir, e muito importante. E aquilo realmente veio acender e aflorar em mim essa questão de, poxa, eu também posso. E eles já estão fazendo mestrado. Ah, não, eu quero ser professora do quadro permanente, eu também tenho que pesquisar. E aí foi que a gente realmente, eu tive a oportunidade de conhecer Zé Renato e Adriano, que foi, assim, um presente para mim. Minha primeira aula, eu não esqueço, eu cheguei, gente, eu não sei ensinar contabilidade pública, fui muito honesta, mas eu vou me esforçar e vou estudar para dar o melhor de mim para vocês. Eu nunca tinha dado pública e recebi de paraquedas contabilidade pública. E eles foram maravilhosos, porque eles entenderam e a gente fez um trabalho legal ali, com uma pessoa que nunca tinha trabalhado na área pública, só área privada. E foram meus primeiros orientandos. E foi aí que eu disse assim, poxa, eu posso sim, pesquisa é bom, vamos fazer isso, vamos tentar. E como foi que isso foi desenvolvendo? Foi desenvolvendo com orientação. Sempre orientando, né, estudante, eu sempre gostei dessa coisa de orientar, de mostrar ao estudante que o trabalho dele tem que servir para alguma coisa. Não pode ser um trabalho, viu, galera? Vocês que estão aí, o trabalho que vocês vão fazer de TCC tem que servir para alguma coisa. Tem que servir ou para você abrir uma empresa, ou para você se lançar, ou para você ser um novo pesquisador, ou para você escrever um artigo, para você, né, se projetar para fazer um mestrado, seja o que for. Mas o trabalho não pode ser aquela coisa fria. Eu tenho que cumprir tabela aqui, vou fazer para me livrar. Não, tem que ser algo prazeroso. E foi assim que começou a nascer pesquisa na nossa vida. Quer completar, Zé, para depois a gente falar da segunda etapa, que é o hoje, né? Com esse tempo que nós estamos. Essa expectativa que se criou naquela época, Tânia foi a quem primeiro falou sobre pesquisa para a gente, como eu disse, o Enecom 99, que Tânia apresentou o trabalho, foi o mesmo que Luciana apresentou. Então, foi o primeiro artigo de contábeis na UFES. Aí a gente encheu os olhos, que a gente queria ir para o Congresso USP apresentar o trabalho em 2000. Foi quando Tânia começou a orientar e a gente conseguiu apresentar em 2 congressos USP seguidos. Foram os primeiros artigos de um estudante de contábeis na história, em contábeis da UFES. Então, assim, esse ambiente que Tânia bem descreveu, Kelly, Ivan, Brito, Ariosvaldo, Erval... Quem foi mais? São 6. Marcli foi um ano depois. Quem mais? É isso mesmo? Kelly, Ivan... Kelly, Ivan... Erval, Brito, Ari, Erval. ACR... Não, a CR foi no mestrado de... Não, a CR foi da turma da Cairu. O doutorado é que ele fez em Portugal.
Foi a mesma turma dos meninos. Pronto, então, eram esses 6. Erval foi que foi nomeado durante. Erval, ele tinha sido substituto. Erval tinha sido substituto e entrou no mestrado, e foi nomeado durante. Durante o mestrado. Durante o mestrado ele passou no concurso e entrou. Então, que nós fizemos juntos, e aí eu vou contar por que o professor Erval passou a perna em mim. Sabe por quê? Agora eu conto, aqui entre a gente. Sabe por que o professor Erval passou a perna em mim? Ele ganhou em primeiro lugar? Porque ele tinha uma coisinha a mais que eu não tinha. A UFBA não me deu isso. Ele tinha monitoria. Ele foi monitor de Célia, ele tinha certificados de monitoria. A pontuação, esse concurso meu de Erval, por isso que o pessoal fica brincando com a gente, que a culpa disso foi o concurso, porque era ali, os dois, pau a pau. A nossa diferença de pontuação foi muito pequena. E foi assim, tido o concurso. Eu fiquei em segundo, ele em primeiro. Aí, quando eu fui futucar, sou muito curiosa, né, para saber onde foi que ele passou na minha perna, a perna em mim, eu vi, eu não tinha assim, mas rapaz, não posso nem questionar. Ele passou no que ele tem e eu não tenho. Ele foi monitor praticamente desde quando ele entrou na graduação. Bolsa de monitoria. Várias bolsas ele teve. Eu não tive nem meia bolsa. Na UFBA a gente não tinha isso. Olha como é bom aquele que quer planejar o seu futuro na educação, se planejar desde a graduação. Hoje o estudante ele tem essa informação. Eu não tive acesso por várias coisas. Eu não sabia nem que esse tipo de certificação conta ponto em concurso público, em prova de títulos. Hoje eu sei. Mas quando eu era jovem, eu não sabia. Então, Erval, ele fez ele passou. Então, aquela época... O diferencial no concurso foi esse. Foi esse. E era aquele que já existia na UFES e na UFBA se fazia pouco. Não fazia. Contábeis não fazia. Contábeis veio fazer quando voltou uma turma que foi contratada, que teve concurso e que voltou de mestrado e começou a fazer extensão. Aí eles começaram a fazer projeto de pesquisa. Extensão ainda é muito pouco, contábeis tem, mas é muito pouco. E agora que está... Boa noite, professora Ana Carla. Agora que começou, tem mais um pouquinho. Mas o que aconteceu? Nós fomos, né, vendo esse movimento, queríamos estar ali também. E aí fomos buscar essa coisa da investigação. E teve uma coisa... Por incrível também que pareça, a segunda coisa foi... Primeiro foi esses orientandos maravilhosos que aconteceram na minha vida, que foi um presente, são meus grandes amigos, Adriano e Zé Renato. Depois foi esse movimento que eu vi 6 professores, era um burburinho, eles, sabe, eu achava tão bacana aquele momento, sabe? Eu sinto saudade daquilo, sabe? De discutir, de viajar para congresso, todo mundo apresentava em congresso, muito legal. E a terceira coisa que veio me motivar mais ainda para essa questão da pesquisa foi entrar no mestrado. Que, quando eu entrei no mestrado, eu precisava ter um projeto de pesquisa. E aí eu comecei outra inquietação, não era mais só o relatório lá do IBASE, do Betinho, do Correio, que ficou querendo enganar a sociedade. Era outra coisa, uma coisa que eu trabalhava e que eu ficava irritada porque eu não conseguia, eu não encontrava com quem conversar de trabalho disso, que era o terceiro setor. Praticamente eu vivia isolada no meu mundinho, porque eu não tinha com quem conversar. Os problemas do terceiro setor. Quando eu assumi a contabilidade, essa contabilidade tudo de perna para o ar, eu disse, meu Deus, será que eu estou errada? Eu achei um livro, o livro era de um promotor de justiça, não era de um contador. Eu disse, meu Deus, o promotor que fala de contabilidade, como é isso? E quando eu formei em 97, isso me deixava angustiada. Aí eu disse, eu vou estudar esse negócio no mestrado. Aí fui estudar terceiro setor no mestrado. E aí veio... Sabe o que, gente? Que legal isso. Ligar a área profissional. O que você faz, é possível sim, turma, a gente ligar o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho com pesquisa, com inquietação. A pesquisa, ela vem de uma inquietação, um problema. E aí eu trouxe isso para minha
para o meu mestrado, para a dissertação. E fizemos esse trabalho, né, que concluímos e tal, e hoje a gente tem várias coisas legais que eu tentei sair do terceiro setor, Zé. Zé, vocês bem sabem, não foi? Eu achei que eu ia voltar, ninguém mais nem ia saber quem eu era. Basta botar o pezinho em Salvador, o terceiro setor da minha vida. E aí veio muita coisa bacana, que a gente tem muita alegria. Uma alegria que eu tenho, sabe qual é, Zé? É que a UFES tem um curso de contábeis que tem um componente curricular tão importante e é obrigatório, que outros cursos de graduação Brasil afora nem tem. E aí, pronto, veio uma segunda era, né, que eu chamo de pesquisa. Aí a gente já está mais fortalecido, porque interessante, né, Zé? Quando a gente faz o mestrado, né, a gente ganha uma outra dimensão. Não sei se isso aconteceu com você, não aconteceu? Você ganha uma outra dimensão, a gente né? É cobrado. Deixa eu contar para vocês como é que eu entrei no mestrado. Eu entrei no mestrado, eu fiz uma seleção, eu terminei a graduação em dezembro e concorri à especialização que a UFES tinha de finanças empresariais para começar no ano subsequente. E, paralelamente, estava tendo o mestrado da Cairu. E aí eu me inscrevi, porque a universidade tinha tido o convênio que o pessoal já estava voltando, isso já era em 2002, eu ia concorrer para a turma que ia começar em 2003. Saiu a especialização, beleza, fui aprovado, fui lá, entreguei os documentos de manhã, de tarde saiu o resultado do mestrado, eu passei. Aí voltei lá e cancelei a matrícula. E eu fiz o mestrado indo e voltando para Salvador todos os dias. Todos os dias, porque ele não teve dispensa. Porque eu não tive dispensa, eu era funcionário da universidade, já tinha entrado como funcionário. Eu saía da UFES quinta, meio-dia, assistia a aula a tarde toda, voltava de noite, saía de feira 6 horas da manhã, saía de casa às 5h50 para pegar coletivo, viajava para Salvador, assistia a aula o dia todo, voltava de noite, sábado saía às 5h50 da manhã, ia para Salvador, assistia a aula até meio-dia e voltava. E quando eu terminei o mestrado, paralelamente eu tive contato com algumas pessoas e alguns exemplos de contábeis que foram marcantes. Porque a iniciação científica, depois desse episódio, se espalhou um pouco por esse espírito. Embora a gente não tivesse, naquele tempo, professores doutores para concorrer com bolsas, mas a gente tinha bons alunos. Então, a gente teve André Machado, que foi um aluno de contábeis muito bom, foi bolsista do professor Eugênio. Depois, Cláudia Cruz, foi bolsista do professor Eugênio também. Josué. Hoje a professora Cláudia Cruz, hoje é a chefe do Departamento de Contabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora do mestrado e doutorado. E Josué. Cláudia e Josué eu conheci porque, pela experiência que a gente tinha tido, a gente deu uma palestra sobre iniciação científica e nossa experiência na recepção dos calouros do DA. Foi lá que eu conheci Cláudia e Josué. E Cláudio e Josué me perguntaram, num desses intervalos, eu já tinha terminado o mestrado, logo depois, se a gente podia se reunir para fazer uma experiência de pesquisa com eles. Sim, ótimo, a gente topa a iniciação científica. Como é que a gente vai fazer? A universidade teve uma greve, o mês de fevereiro vai ser as férias. Como é que a gente faz? A gente vai dedicar as férias de fevereiro para escrever um artigo, porque tem o Congresso USP para mandar, certo? Certo, beleza. O artigo de Orkut. Isso era de 2015. 2005. A gente fez 3 artigos. Um sobre o Orkut, que existia na época, rede social, e a gente usava as comunidades do Orkut para discutir dúvidas de contabilidade, e a gente olhou isso. Um sobre a pesquisa científica no Nordeste, que a gente estudou sobre isso, e o outro sobre balanço social. A gente desenvolveu isso nas férias. Como foi que funcionou? Eu marquei com eles, como eu trabalhava na universidade durante o dia, que eu me reuniria com eles entre 1 e 2 da tarde, toda terça-feira das férias, na biblioteca da UFES. Eles tinham uma semana para produzir conteúdo do artigo, me traziam. Eu, nessa semana, riscava tudo que eles me traziam e sugeria os concertos, e eles já traziam os concertos da anterior. Nós fizemos os 3 artigos, era Cláudia, Josué e mais 3, Dayana, Léo e Viviane. Eles se organizaram os 5, que eles tinham um grupo de estudos das disciplinas, e fizeram isso. E nessas férias nós fechamos os 3 artigos. Todos os dias na biblioteca. Resultado, a USP naquele ano aprovou 20 artigos de iniciação científica do Brasil todo.
os 3 nossos estavam entre os 20. E a gente só podia mandar 3, né? Pense que a gente gritou, comemorou e fomos todos para São Paulo apresentar o trabalho. Zé, deixa eu botar um parêntese aí nessa história, que nesse meio tempo a gente começou a trabalhar com Cláudia, também iniciação científica, mas tudo voluntário, porque nós não... e aí tinha uma coisa, eu já era professora do quadro permanente, mas eu não era apta a concorrer às bolsas. Por quê? Porque não tinha... Não tinha título e não tinha produção. Não tinha produção e não era doutora. Então, não ganhava bolsa. Eu não ganhava projeto de pesquisa, não ganhava nada, porque eu era só mestra. E aí, Cláudia, a gente trabalhando, você falou esse negócio do balanço social, o que a gente fez? Eu gostava muito dessa parte, até hoje eu gosto, né, de setor elétrico, de energia, e aí estudamos balanços sociais de empresas de energia elétrica do Nordeste. O artigo foi premiado no Rio de Janeiro. Foi esse trabalho de iniciação científica voluntária que deu a ela a porta de entrada no mestrado, ou seja, deu um produto. Então, olha só, Zé, como a questão nossa, mesmo sem ter a iniciação científica, como formalizada, bolsista, agora, projeto, mas tinha essa vontade, né, de fazer. Isso era muito... Foram momentos muito legais. E aí chega essa segunda... vamos chamar essa segunda era, né, conosco, né? Voltamos de um doutorado. Quando você sai para fazer um doutorado, né, você vai e aí você vê o que é realmente pesquisar. Eu não aprendi, mas eu vi o que era fazer pesquisa estudando doutorado, né? A investigação, né? E quando a gente vai para fora, como o Zé foi, eu fui, e alguns colegas aqui também, viveram esse mundo fora, isso é muito mais latente. E aí, quando você volta cheio de expectativa. Eu voltei, meu sonho era logo ter um mestrado no DECIS. Eu não posso me aposentar sem ver isso. Eu tenho que ver esse mestrado DECIS. Ter um mestrado, ou ensinar no mestrado, participar disso, daquilo. E aí, quando você chega, você vê que ainda tem muitos desafios. O primeiro desafio é que eu não via os estudantes, cadê os estudantes para fazer iniciação científica? Porque a gente acredita que você só fortalece uma área se você tem a graduação fortalecida. E no tripé, educação, pesquisa e extensão. Isso aqui tem que estar muito forte, porque é isso forte que a gente vai conseguir subir as escadinhas para fazer um estrito senso. E aí eu não vi, eu disse, puxa, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer. E aí eu fomos fazer o projeto de pesquisa, o projeto foi, e aí o primeiro ano foi muito difícil, porque vocês sozinhos trabalhar num projeto de pesquisa, mas mesmo assim a gente conseguiu umas coisinhas em 2019, botou uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas é difícil, porque ninguém faz nada só. Ninguém. E aí, no final do ano, veio a possibilidade de participar de edital como bolsista. Eu fiquei tão alegre quando eu disse, bom, vou participar, fiz o edital bonitinho, a gente colocou lá no Contábil, o professor Iracema saiu divulgando, teve concorrência, eu fiz entrevista, aí veio a pandemia, fizemos o resto tudo na internet. Meu Deus, como é que eu vou aprender a fazer orientação de iniciação científica? E veio uma coisa, meninas, que eu vou contar para vocês todos agora. Eu pedi 3 bolsas. Eu disse, já que eu vou concorrer, eu quero logo o que eu puder. Eu quero é tudo. Pois você acredita que eu fui pressionada a desistir de uma bolsa? Professora Tânia, para que a senhora quer 3 bolsistas? Porque eu tinha a pontuação, né, do departamento, porque cada departamento ele tem sua quantidade de bolsas. E eu tinha a pontuação para ter minhas bolsas. E aí, o colega queria que eu desistisse de uma das bolsas. Eu disse, eu não vou desistir, eu quero participar, se eu tenho... E eu nem imaginava de que eu ia chegar nessa coisa de ter bolsa CNPq. Eu pensava que era só as Probic, né, que eu ia ganhar. E o colega me pressionando para desistir da minha bolsa. Eu disse, eu não vou desistir, eu quero participar, não pedi 3, eu vou participar de 3. E fiquei lá na minha, né? Não, mas é porque pode dar oportunidade a outro professor. Eu disse, não, mas todo mundo teve suas bolsas, até demais. Agora eu vou desistir? Não vou. Meu curso, ainda falei assim, meu curso nunca teve um bolsista, é a primeira vez, é histórico. Aí não desisti das minhas bolsas. Quando depois chega, a última bolsa foi a bolsa do CNPq. Então, gente, foi uma alegria
tão grande quando eu recebi essas 3 bolsistas, mas todas nós aprendemos a lidar com esse mundo. Olha só que mundo. Nenhuma das 3 se conheceram pessoalmente, não nos conhecemos pessoalmente, nenhuma das 3 tinham vivido iniciação científica como é. Eu acho até hoje eu fico assim, meu Deus, acho que eu apertei demais essas meninas, eu tratei elas como estudante de mestrado, tem horas que eu penso isso, gente. Mas foi uma experiência que a gente foi aprendendo juntas. Elas, uma coisa que eu vi muito importante, uma rede de apoio entre elas, isso é fantástico. E quem trabalha com investigação, quem trabalha com pesquisa, tem que ter essa rede de apoio e colaboração. Isso é fundamental, né, Zé? Sim. E esse ano veio o presente, Zé Renato passou a integrar a equipe. Olha que maravilha, gente. É fantástico. E aí é isso. E agora tem novas coisas, né, que a gente está preocupado. A tributação ecológica no centro, mas preocupado como podemos precificar carbono, como podemos trazer uma tributação justa, inclusiva e sustentável para o Brasil, para a Bahia. Como mensurar, além de precificar, mensurar o crédito de carbono nas demonstrações, cidades inteligentes, sustentáveis, benefícios econômicos e tributários a partir dos instrumentos de política urbana, é outra preocupação muito grande nossa. E olha quanta coisa começou a aflorar, né? E aí, as alianças colaborativas, e aí entra o terceiro setor nessa discussão muito forte. O terceiro setor, eu já entendi que não vai sair da minha vida tão cedo, por mais que eu queira. Eu tento, mas ele não sai. E aí, a gente está com muitas coisas assim, e felizes por ter um grupo tão bacana, e a gente conseguindo fazer pouquinho, sem recursos, sem dinheiro. Eu fiquei tão feliz essa semana, para muitos, pode dizer assim, tem gente que diz assim, poxa, ela fica feliz com isso. Eu fiquei feliz porque me disseram que eu, como professora de um mestrado, eu tenho direito a um recursozinho para poder mandar revisar minhas publicações. Eu não sabia, eu sempre paguei tudo, aí eu me senti importante. Poxa, eu tenho isso, aí já mandei fazer minha primeira revisão com esse dinheirinho. Tão bacana, né, gente? E é isso, vocês estudantes, é tão bacana vocês se engajarem com pesquisa, com extensão, unir a extensão e a pesquisa, porque isso gera produtos para vocês, e produtos bons, que rompem a fronteira da academia. Né, Zé? Deixa eu só... Voltando para o que é a importância da iniciação para vocês entenderem. De todo esse histórico que a gente narrou até aqui, de tantas possibilidades que existem, aqueles primeiros artigos, para mim, eles foram fundamentais. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque eles eram a base da monografia da gente, que era o TCC. E uma coisa importantíssima para o estudante, quando ele aprende a olhar algo da maneira que a gente chama de sistemático. A gente tem uma visão negativa. Fulano é todo sistemático. Fulano sistemático é aquele fulano todo cheio de regrinha para fazer as coisas. É o pesquisador nato. Quanto mais organizado você for, aquilo vale para a vida. Hoje, naquela época, a gente publicou o trabalho, eu acabei passando no mestrado. Foi no mestrado que eu conheci a professora Iracema. A gente fez mestrado juntos, né? Eu não conhecia a Iracema antes. A gente se conheceu na seleção do mestrado. E desde então a gente enche a paciência de Iracema há muito tempo, né? E essa contribuição do que a gente foi aprendendo, e é isso que Tânia disse, eu ouvi uma vez o professor Gerlando dizer assim, ó, quando você entra no mestrado, no doutorado, você entra aqui. Você vai sendo tão cobrado que você sai aqui. Então você já não se permite não ser cuidadoso como você não era até então. Então essa experiência de pesquisa leva a gente a esse cuidado. Quando você for fazer um relatório contábil, quando você for trabalhar numa auditoria, quando você for publicar um balanço, quando você for preparar um relatório para entregar para o teu chefe, você vai ter uma capacidade analítica e um cuidado com esse hábito de ser sistemático, de ser observador, que vai trazer uma experiência para a vida. Eu, logo depois que eu terminei o mestrado, antes mesmo de defender, eu passei no concurso da universidade para servidor técnico de nível superior, e também para professor na UNEB, lá em Serrinha. Tá? Eu tomei posse com 13 dias de diferença de um para o outro, né?
E isso já estava entregando a dissertação, prestes a defender o mestrado. E na época consegui entrar num concurso de professor que eram 29 pessoas para uma vaga, e eu fiquei em primeiro lugar. Para mim foi algo extraordinário. Primeiro, porque eu tinha pouca experiência docente, eu estava ensinando numa faculdade particular há cerca de 1 ano, e isso também foi muito importante, por quê? Porque você consegue começar a orientar o funcionamento da sua vida com essa experiência. Foi aí que eu conheci Cláudio Josué depois, né? E acabei vindo para a UF transferido. E a importância da iniciação científica eu sinto hoje, especialmente na área onde eu estou. Eu estou hoje como analista na universidade, trabalhando na auditoria de controle interno. Olhar um processo de despesa e ver até que ponto todas as formalidades, todos os aspectos legais, tudo que deveria ter sido reportado está ali, adequadamente descrito, é um olhar que a gente aprende com isso da iniciação científica. De ler um artigo e selecionar a parte que melhor reflete um trabalho, de fazer uma pesquisa com um dado e entender melhor o que é que aquele dado significa, de dar uma interpretação completa para ele. Portanto, a iniciação científica na graduação é você não pensar a contabilidade somente do que decorou dos números. É você ter um pensamento crítico para ler uma norma contábil e entender como é que aquilo se aplica, de que forma aquilo se aplica num fenômeno específico que você entendeu, que você se deparou com ele, que não é igual ao que está no livro, mas você sabe que pode fazer por associação, exatamente porque a pesquisa nos dá essa base. Então, para fechar a minha contribuição, eu diria para vocês que a importância da iniciação científica na graduação é, acima de tudo, você sair do lugar comum de achar que a aula de giz e lousa é tudo que você poderia aprender de melhor no curso. Zé, show, Zé. Para mim, isso é essencial. Fantástico. Bom, e para fechar minha fala e passar e devolver para as meninas, depois do que Zé colocou aí, eu só tenho a dizer a vocês que tem sido assim prazeroso, né? Eu tenho, sabe, pouco a pouco, trabalho de formiguinha, eu não me sinto pesquisadora, mas me sinto inquieta, né? Se eu vejo algo, eu quero, de alguma forma, trazer uma contribuição, escrever, publicar, e, principalmente, ver os resultados, né? Que nós estamos vendo, que vimos com esse processo que foi em plena pandemia, as meninas aí se uniram e nós criamos essa rede, a iniciação científica, produzimos coisas, pesquisamos, elas descobriram um outro horizonte que foi algo assim muito especial e eu espero que possa ser transformador na vida delas e que incentive vocês, estudantes, porque é isso, nós queremos ver nosso curso fortalecido, nós temos muitas possibilidades, a contabilidade, ela é um mundo de possibilidades. Só para fechar, lá na turma de consultoria, eu contei um fato de trabalho que ele nasceu de uma origem de pesquisa. E aí é isso. Muito obrigada. Vou devolver a fala para Laís. Vou só complementar uma coisinha também para fechar tudo isso, Tânia. Quando a gente publica na graduação, dispensa o TCC. Então, a gente tem um incentivo a mais. Eu nem falei disso, mas isso eu não quis falar, mas... incentivo a mais. Incentivo a mais. Trabalha para publicar durante o curso e dispensa o TCC. Eu nem lembrei de falar, mas é isso. As meninas já estão aí, ó, com a cota delas cumpridas, até a mais. Sim, nós vamos falar sobre isso também. Um dos frutos, né, da iniciação científica. Muito obrigada, professores, por esse relato, por compartilhar a importância da iniciação científica e da produção de artigo na vida de vocês e quão importante foi para a carreira de vocês também. Muito obrigada mesmo. Avisar o pessoal que a lista de presença já está no chat e agora as bolsistas irão apresentar o que foi produzido durante o período de participação do grupo Iniciação Científica. Na ordem teremos Laís Ferreira, Kélia Hanna, eu, e teríamos também a Ayla Dias, porém a Ayla ela teve um probleminha de saúde e ela teve que se ausentar. Então, posso passar a palavra aí para a Laís Ferreira, que vai começar o seu relato de experiência. Laís, vou só parar aqui de compartilhar e compartilhar seu slide, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Um minutinho só. Deixa eu só carregar o seu slide aqui.
Acho que um minutinho. Tá carregando ainda. Um minutinho. Deixa eu só ver porque tá assim. Tá sem projetar. Não? Eu botei para projetar. Eu vou compartilhar de novo. Quando o projeto ele abre outra aba e você tem que selecionar a aba da projeção. Senão Isso, foi isso mesmo que eu fiz. Né? Diga que você tem que interromper o compartilhamento e voltar, senão ele não vai. Não? Deixa eu ver. Parei o compartilhamento, não foi? Isso. Você põe no modo exposição Isso. e aí alterna com o Alt Tab para voltar para a tela do Meet e selecionar de novo. Porque ele abre duas telas. Quando você põe projeção, ele abre uma segunda, não é mais o PowerPoint puro. Porque, na verdade, eu estou no Drive, não estou nem no... Aí talvez no Drive, eu não sei. Porque eu uso isso no PowerPoint. Até 2 minutos atrás estava funcionando perfeitamente. Mas eu vou botar do velho jeito aqui, um minutinho só. Vou compartilhar a tela toda. Um minutinho. Sim, só para enquanto ele enche a paciência ali dos slides, aparecerem, viu? Proceda eles aí para aparecerem, Kelly. Por isso que uma coisa que a gente precisa para mudar esse hábito é começar a escrever mais cedo. As crianças de teoria já começaram, né? Semestre passado, né, Laís? As crianças de teoria já começaram. Muito bom. Esse ano, turma de teoria tem de novo, né? Tem que aprender a começar a escrever mais cedo. É um hábito importante para a gente. Meninas, a professora Ione pode dar um aviso enquanto vocês têm... Pode sim, enquanto eu estou aqui me batendo. Ela está querendo dar um avisozinho rápido. Se você quiser, manda o slide para cá que a gente tenta projetar. Tudo bem. Deixa eu só testar aqui, mas... Para Ione? Ele tá de sacanagem comigo. Para Ione, acho que caiu. Eu acho que ela caiu. Foi, ela disse que iria dar um aviso no final, ela caiu mesmo. Projeta direto, Kelly, independentemente de projeção inteira. Já sei. A gente não vai ter problema para a gente ver só passando a lateral, não? Tudo bem. Deixa eu só abrir aqui novamente que eu fechei. Vou abrir de novo, né? O banho velho fechar e abrir às vezes funciona. Sim. Vou botar aqui para compartilhar e caso não vá, aí fica assim mesmo. Um minutinho só, beleza? Deixa eu só ver aqui se vai aparecer aqui. Aí se não aparecer, eu te digo e vai assim mesmo. Dá um F5. Ele não tem F5, não? Avançar F5? Aí embaixo, na projeçãozinha aí embaixo, dá o quê? Quando você clica? Eu acho que agora vai. Tá carregando. Vamos ver se ele colabora com a gente agora. Pronto! Aê! Agora ficou bonito. Ficou sim. Pronto, Laís. Pode começar. Boa noite. Meu nome é Laís Ferreira e atualmente eu sou bolsista de iniciação científica pela Probic UFES, sob a orientação da professora doutora Tânia Cristina Azevedo. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência nesse ano de bolsa. Pode passar, aqui. Por que eu decidi entrar na iniciação científica? No meu ensino médio, eu tive contato com alguns trabalhos de professores e colegas, e ali eu já percebi como a iniciação científica, ela tinha contribuição tanto para a instituição, como para a discussão de temas, como os alunos, eles já tinham uma facilidade de se inscrever e discutir sobre outros temas mais avançados, e como eu fazia atividades extracurriculares, como monitoria e trabalho no laboratório, eu tinha essa vontade, mas não tive oportunidade no ensino médio. E quando eu entrei na UFES, eu já comecei a procurar, só que não tinha oportunidade ainda. E quando surgiu ano passado, em março, eu lembro até que foi o professor Marival que compartilhou,
Eu decidi entrar e demonstrar meu interesse, e a seleção foi a professora Tânia que organizou tudo. Nós tivemos uma entrevista, e no fim de março, já estava na pandemia, quando saiu o resultado, eu fui aprovada, mas não contemplada com a bolsa. E quando eu fui ser contemplada, foi somente com a desistência de uma colega. Então, eu fiquei muito feliz, não com a desistência dela, mas por ter passado, ter tido essa oportunidade e depois ter sido contemplada com a bolsa, porque logo depois entrou a Ayla. Mas após essa seleção, começou a nossa rotina de atividades, e eu fui entender um pouco como é fazer iniciação científica, que basicamente é bastante leitura, investigação de documentos legais. E essa rotina da gente, ela é feita em 20 horas semanais, com reuniões de grupo para orientação, para discussão do tema, sobre os nossos avanços, dificuldades, limitações. Nesse momento, a gente acaba discutindo também o processo de frustração, porque às vezes não é como a gente esperava, às vezes a gente não encontra o que tinha planejado. E essa questão de dificuldades é muito pessoal. No meu caso, eu tinha bastante dificuldades no processo metodológico, na questão de metodologia, BNT. E eu consegui ajuda com os professores José Renato, Priscila, a professora Tânia, também com o curso de extensão da UFES e outros eventos. Pode passar, Kevin. Na iniciação científica, nós temos um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho tem todos os nossos objetivos e resultados esperados. O meu plano de trabalho, ele tem por tema tributação ecológica como instrumento de política urbana em matéria de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, medidas e práticas de sustentabilidade urbana, pelo edital da PPPG e CUFs número 1 de 2020. A minha bolsa, ela iniciou em agosto de 2020, finalizou agora em julho, e o meu plano de trabalho ele é dividido em 3 fases. A primeira fase começou em agosto e terminou em dezembro, que foi a pesquisa e estudo sobre o cenário latino-americano. A segunda fase se iniciou esse ano, em janeiro, e terminou em maio, sobre a Espanha e Portugal. E em junho e julho nós fizemos uma pesquisa sobre o Nordeste brasileiro. Após o término da vigência da Bolsa, nós estamos colhendo os resultados e escrevendo, elaborando um artigo final para o CENIC, que é a Semana de Iniciação Científica, um evento da UFES, em que todos os bolsistas de iniciação vão compartilhar os resultados feitos durante esse ano. Pode passar. Bom, um pouco sobre a tributação ecológica. A tributação ecológica, ela consiste na arrecadação dos recursos necessários para a prestação de serviços públicos com fins ambientais e também na orientação do comportamento dos contribuintes a respeito da proteção ambiental. O tributo ecológico, ele visa explorar a extrafiscalidade do tributo, ou seja, ele visa uma função além da arrecadação e cumprir a função social do tributo. Ele pode tributar ações danosas, como poluição, desmatamento, ou ele pode se utilizar incentivos fiscais para estimular ações e medidas que são consideradas benéficas ao meio ambiente. Pode passar. O IPTU verde, ele é um incentivo fiscal verde, e ele é uma política elaborada pelos municípios brasileiros através da instituição de lei que autoriza a concessão da isenção fiscal para os contribuintes que auxiliam o poder público na proteção do meio ambiente e promoção do bem-estar social. Pode passar. Dessa forma, o objetivo do meu plano de trabalho era identificar e mapear as cidades nordestinas com mais de 500 mil habitantes que adotaram esse incentivo verde, sobre o IPTU, e mapear no contexto internacional as cidades latino-americanas que instituíram tributos ambientais e no contexto europeu, incentivo fiscal sobre o imposto de propriedade predial e construções. Por quê? Nesse contexto europeu? Porque nós temos o intuito de mapear esse cenário de
que apresentam semelhanças com o cenário nordestino, para criar um cenário comparativo e um banco de dados para que esse estudo fosse feito no futuro. A metodologia ela foi feita com base em pesquisa documental, para a obtenção de normatizações, regulamentações, legislações e outros dispositivos legais, e todos esses dados foram levantados em websites governamentais oficiais. Pode passar. Alguns resultados que nós conseguimos nesse período. Pode passar. Na primeira etapa, nós estudamos a América Latina, e sob o recorte de 500 mil capitais de 500 mil habitantes e 2 milhões e 300 mil habitantes, nós conseguimos identificar 8 países, e dentre esses 8, somente Havana, somente Cuba e Venezuela apresentaram impostos ambientais. E esses impostos, nos 2 países, eles são sobre o uso e exploração dos recursos naturais. No entanto, não foi identificado na sua legislação nenhum indicativo que o dinheiro arrecadado fosse destinado para a reparação desses danos causados. Então, o título de tributo ambiental pode ser questionado nesse sentido. Pode passar aqui. Já no cenário europeu, nosso intuito foi identificar um incentivo fiscal verde, se existia incentivo fiscal verde, e principalmente sobre o imposto predial e sobre o imposto de construções, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Em Lisboa, foi a única cidade identificada em Portugal dentro desse recorte, e ela apresenta, assim, esse incentivo fiscal, que é o IMI, o Imposto sobre Imóveis. As cidades da Espanha foi Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilha, Valência e Saragoça. E eles apresentaram, sim, incentivo fiscal sobre o BI, que é o Imposto de Bens Imóveis, e Málaga e Sevilha também sobre o ICIL, que é um imposto sobre construções. Esses benefícios, eles são concedidos com base em adoção, implementação de sistemas de eficiência energética. Todos eles são sobre imóveis residenciais e eles possuem uma variação de 15% a 50% de desconto no valor do imposto. Pode passar aqui. No Nordeste, também com recorte de 500 mil habitantes, nós conseguimos identificar em Feira de Santana, em Salvador, um projeto de incentivo fiscal verde, que é sobre o IPTU. Em Feira de Santana, não foi identificado se existe já esse benefício, se ele já está ativo. A gente só conseguiu encontrar a lei, a regulamentação, em que fala sobre como o contribuinte ele pode pedir, quais práticas ele deve adotar, como construção com materiais sustentáveis, implementação de sistemas de aproveitamento térmico, arborização do seu terreno, mas não foi identificado nem se algum imóvel ele já é beneficiado com esse incentivo. Em Salvador, já está implementado, e ele foi implementado em 2015, mas em 2017 houve uma mudança na regulamentação, por meio do decreto de 2017, 29.100, e já está em ativo, já existem imóveis e empreendimentos beneficiados com esse incentivo fiscal verde. Pode passar. Esses resultados eles já tiveram frutos. Pode passar, cara. Primeiro foi a primeira amostra de ciências contábeis no ano passado. Nós fizemos e apresentamos os resultados parciais sobre a América Latina com o público do curso. Pode passar. E nós escrevemos, eu e Kelly, juntamente, né, um artigo sobre incentivos fiscais verdes, um estudo sobre cidades espanholas e portuguesas. Nós apresentamos na 7ª Conferência Sul-Americana de Contabilidade Social, Ambiental, Sociedade e Contabilidade, Presente e Futuro do Desenvolvimento Sustentável. E foi uma experiência maravilhosa ver um trabalho já dando fruto, né, e sendo apresentado numa conferência.
Foi muito bom. Pode passar, cara. E assim, só finalizando meus agradecimentos, né? Como a professora Tânia falou, foi um ano atípico, nós não nos conhecemos, eu só conheci a Ayla, né, que é minha amiga, mas eu conheci Kelly durante, eu só não conheço os professores, mas mesmo distante, nós conseguimos ter uma boa relação, uma boa orientação. Então, eu queria agradecer muito, porque foi uma experiência muito enriquecedora e gratificante, e espero que dê muitos frutos. Quem sabe a carreira acadêmica, o mestrado, é o que eu torço, né? A professora Tânia, porque ela foi muito acolhedora com a gente, entendeu muitas vezes a dificuldade, nos acalmou quando estávamos nervosas, frustradas com algumas coisas. E também aos professores Zenato e Priscila, que mesmo não estando no grupo, eles nos ajudaram muito. O professor Zenato está agora, mas antes ele não estava, e mesmo assim tinha disponibilidade em nos ajudar. Então foi muito importante. E é isso. Pode passar aí, Karen. Agradecimento também à PPPG, ao ProBIC e ao ProEx pela realização do evento. Pode passar. Algumas referências que eu vi no slide. Ok, Laís, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu relato. O relato de Laís é um pouco parecido com o meu, então, caso vocês escutem algum termo, algo bem semelhante, não achem estranho. Até porque nossa linha, nosso cronograma foi bem parecido. Eu estou abrindo aqui agora meu slide, que fechei e abrir, né, para evitar, para ver se vai certinho. Um minutinho só. E isso tem um porquê, né, Kelly e Laís, desse cronograma, porque o projeto de pesquisa é único, então vocês trabalharam nas ramificações desse Isso, projeto. Exatamente. Um minutinho. Deixa eu tentar aqui botar para ficar grande. Aí, enquanto você põe para ficar grande, aí só lembrando a Liliane, que perguntou ontem sobre incentivos fiscais, a Laís acabou de te mostrar como era o exemplo, né? Sim, verdade. Desconto de IPTU para você praticar coisas que atendem ao meio ambiente. Esse é um exemplo de foi bem a prática mesmo. É pequeno, né? Não está preocupado com o tamanho da entidade, está preocupado com a prática. Tá? O incentivo é a prática, não está preocupado com o tamanho. Sim. Lembrar o pessoal, mais uma vez, que a lista de presença está no chat. Alguém falou? Liliane deu a resposta. Desculpa, Liliane, pode falar. Não tem problema, tá tudo bem. Não, eu só falei que é verdade, eu não estava prestando atenção aqui. E, enfim, é isso, né? Pelo menos um pouco, digamos, mesmo que seja pouco, e mesmo que não seja, talvez, no melhor sentido que deveria ser, né? Mas lembrando, porque aqui o foco é um tributo só, só o IPTU. Aí a gente tem que mapear. Vocês que querem ser bolsistas, serão bolsistas de outros tributos para a gente descobrir como são os incentivos. Exatamente. Bem, eu vou começar agora o meu relato. Boa noite novamente, meu nome é Kelly Ohana, estou graduando do 5º semestre do curso de Ciências Contábeis pela UFES, tenho como orientadora a professora doutora Tânia Cristina Azevedo e vou mostrar um pouquinho de como foi o meu relato como bolsista de iniciação científica. Bem, perguntas como por que entrar em iniciação científica, como foi o processo de seleção e como é a rotina de atividades são bem comuns. Desde o primeiro semestre que eu me interesso por escrever artigos. Eu procurei alguns professores, mas não foi nada formal, e eu via muitos dos meus amigos de outros cursos produzindo e me perguntavam por que o curso de Ciências Contábeis não tinha nenhum projeto, né, que incentivasse a produção de artigos, sendo que é um curso que tem assuntos tão amplos a ser explorado, como, por exemplo, o professor José Renato daqui agora, a gente está tratando sobre um tributo de vários incentivos fiscais que a gente encontrou. E foi assim que, em março, né, de 2020, a professora Tânia abriu as inscrições para bolsista de iniciação científica. Eu vi a vaga no grupo de contábeis, no WhatsApp,
E foi uma experiência nova para todo mundo, tanto como para a professora, como orientadora de iniciação científica, como o seu relato mais cedo, e para nós bolsistas, né, que estávamos aí desbravando o mundo da pesquisa. Nós somos bolsistas em um momento muito crítico e incerto, que é da pandemia, que era para durar 15 dias, estamos aí até hoje. Foi preciso muita disciplina, muito esforço e muito comprometimento para cumprirmos a nossa rotina. Nossas reuniões geralmente eram às sextas, são às sextas, na verdade, e então tínhamos que entregar os estudos da semana e nos programar para os próximos passos. Eu não vou mentir para vocês que não foi fácil, principalmente na parte de metodologia. Eu tive muita dificuldade, a Laís também, nós fizemos 2 cursos que tratavam sobre metodologia, metodologia também aplicada em artigos científicos, para poder ter um melhor entendimento, deixar um artigo mais arrumado. Claro que os ensinamentos também da professora Tânia também foram cruciais, o professor Zé Renato também deu bastante ajuda para a gente quanto à metodologia. A professora Priscila também, mesmo não participando do programa. O meu interesse na iniciação científica é para ingressar em mestrado, já que alguns editais, como por exemplo da UFBA, pelo menos até o último, quem era bolsista de iniciação científica ganhava mais pontos. Ganhava pontos não, tem uma pontuação, tem um barema, e ser bolsista de iniciação científica é um desses pontos. Claro, né, não vamos ser hipócritas, que a bolsa também era muito boa, me ajudava bastante. Meu projeto tem como título a tributação ecológica como instrumento de política urbana em matéria de imposto sobre propriedade predial e territorial urbano, IPTU, aplicação para municípios brasileiros. Eu fui bolsista pelo edital PPGIC, número 1, de 2020, e o meu cronograma foi dividido em 3 fases. Começou em agosto de 2020, com a vigência da Bolsa, que finalizou em julho de 2021. Em agosto também começou os estudos sobre o cenário latino-americano, que finalizou em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020 foi quando ocorreu a primeira mostra de iniciação científica, como a Laís trouxe, que foi onde a gente trouxe os estudos sobre o cenário latino-americano. Em janeiro de 2021, ocorreu a segunda fase, que foi a pesquisa e estudo do contexto europeu, Portugal e Espanha, que finalizou em maio de 2021. Em junho, aconteceu a terceira fase, com a realização da pesquisa em cidades do Nordeste brasileiro, finalizando em julho de 2021, e de julho a outubro nós estamos elaborando o resumo para o CEMIC. IPTU verde, IPTU ecológico, IPTU ambiental, IPTU sustentável. Todas essas nomenclaturas servem para indicar que este imposto está alinhado às diretrizes do Estatuto da Cidade, ao contemplar a função socioambiental que pressupõe motivar e estimular o comportamento com a sustentabilidade. Meu projeto tem como objetivo identificar quais são as capitais e cidades nordestinas com mais de 500 mil habitantes que adotaram incentivos fiscais verdes como política urbana em matéria de IPTU e comparar com o contexto das cidades latino-americanas, espanholas e portuguesas, que possuem população de mais de 500 mil pessoas. A minha metodologia foi dividida em 3 etapas. A primeira refere-se à pesquisa bibliográfica. A segunda refere-se ao estudo documental, mediante levantamento de websites oficiais. E a terceira etapa resume-se na análise e na discussão dos resultados a partir das pesquisas e estudos efetuados nas etapas anteriores. A pesquisa em websites, não vou mentir que algumas prefeituras não têm os dados ou os dados estão desatualizados, principalmente nessa época de pandemia. Alguns resultados esperados. Como resultados esperados, tivemos o aprofundamento da discussão sobre os conceitos de instrumento de política urbana, da tributação ecológica, com ênfase em benefícios de tributários, decorrentes do IPTU nacional e comparados com a América Latina, Portugal e Espanha. Agora vocês podem estar se perguntando do porquê, né? América Latina, Portugal e Espanha. Tais países possuem aproximação histórica com o Brasil, e essa ligação é fundamental, visto que a terceira etapa do nosso plano de trabalho, como falei anteriormente, consiste na pesquisa de cidades brasileiras do Nordeste, e contribui para a identificação e mapeamento das regulamentações e legislação em matéria de instrumentos econômicos. Toda essa pesquisa teve como resultado o seminário que a gente está aqui apresentando, e a produção e publicação de artigos científicos.
Na minha pesquisa, a América Latina foi estudada os países cujas capitais possuem população acima de 2 milhões e 300 mil habitantes. Assim foi estudada a Argentina, o México, o Peru, a Colômbia, o Chile, Paraguai, República Dominicana e o Equador, cujas capitais alteram de 2 milhões e 319 mil a 13 milhões e 76 mil. Pode-se perceber que no quadro eu trago os importes ecológicos desses países, e na Argentina e no Paraguai não foi encontrado importes ecológicos. Os países que apresentam esse tipo de imposto tentam, de certa forma, reduzir a produção de carbono e de sacola plástica, como, por exemplo, a Colômbia e o Peru, que aderem ao imposto voltado para o uso de sacolas plásticas e tem como objetivo desestimular o uso das sacolas plásticas e contribuir para a conservação do meio ambiente. O quadro 2 traz o incentivo fiscal verde, referente ao imposto sobre propriedade predial e construções nas capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes de Portugal e de Espanha. Esse foi um trabalho feito em conjunto com a também bolsista Laís Ferreira, e ela apresentou esse quadro na apresentação dela, então eu vou pular. E por último, a última etapa da nossa pesquisa, temos as cidades do Nordeste. O quadro 3 traz a presença do incentivo fiscal verde sobre IPTU em cidades do Nordeste com mais de 500 mil habitantes. Das minhas cidades selecionadas, apenas Teresina apresentou o IPTU verde pela regulamentação Lei Complementar número 5.465, de 2019, não foi encontrada a fase de implementação, e esse IPTU traz um desconto de 20% para aqueles imóveis residenciais que possuem energias solar, sendo que essa energia solar tem que ter a capacidade de 70% do consumo de energia elétrica. E assim você pode, até 6 meses antes de você solicitar o desconto. Esse artigo ainda está em produção, que vai ser o artigo que vai ser publicado para o CEMIC. Alguns frutos da iniciação científica, todo esse trabalho aí de um ano gerou frutos, e quais foram eles? Em junho desse ano, tivemos a apresentação da 7ª Conferência Sul-Americana de Contabilidade Ambiental, Sociedade e Contabilidade, Presente e Futuro do Desenvolvimento Sustentável. É um artigo que foi produzido em conjunto com a Laís Ferreira, tendo como orientadora a professora doutora Tânia Cristina Azevedo, e teve como título Os Incentivos Fiscais Verdes, um estudo em cidades portuguesas e espanholas. A apresentação desse artigo, nesse congresso, fez com que eu e Laís solicitamos o aproveitamento da matéria do TCC. Para quem não sabe, como o professor José Renato e a professora Tânia falaram, quem apresenta em congressos de contabilidade, apresenta artigos em congresso de contabilidade, pode pedir a solicitação do aproveitamento da matéria de TCC. Nós ainda pedimos, mas ainda está correndo os trâmites, então ainda não temos os resultados, vamos torcer para que dê tudo certo. E na segunda-feira, no dia 30 de agosto agora, eu tive a aprovação para apresentar no 23º IGEMA, que é um encontro internacional sobre gestão empresarial e meio ambiente da USP, com um trabalho intitulado Tributação Ambiental na América Latina, nas capitais com mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, trabalho cujo o quadro 1 foi apresentado aqui para vocês. Foi um trabalho no qual eu tive como orientadora a professora doutora Tânia Cristina Azevedo. Gostaria de agradecer muito ao UFES e à Probic por ter nos dado essa oportunidade, essa bolsa que confiou na gente, ao PPG e à ProEx por ter dado esse espaço para nós fazermos esse evento. Agradecer imensamente à professora Tânia, porque sem ela isso aqui nada teria acontecido. Eu acho que ela realizou um sonho meu particularmente, que é produzir os artigos, que é apresentar, que é publicar. Ela me mostrou esse mundo de iniciação científica que é muito maior do que eu imaginava, do que no primeiro semestre eu nem pensava que teria todo esse mundo por trás. Como eu falei, é difícil, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Agradecer também as minhas colegas, Laís e Ayla, que infelizmente não está aqui presente, que hoje em dia eu tenho orgulho de falar que elas não são mais minhas colegas, que elas são, sim, minhas amigas, posso dizer até que é um fruto da iniciação científica, essa amizade. Agradecer também ao professor José Renato, a professora Priscila, como a Laís falou,
Professor Zé Renato, que tem essa trilha pela frente, dá boas-vindas, né, aos novos bolsistas, Matheus e Milena, e que vai dar tudo certo, confia que vai dar certo. Muito obrigada, gente, também, porque vocês participaram daqui hoje, né, que é também um pouco da nossa iniciação científica. Prontinho, professores, querem dar alguma última palavra? Bom, só agradecer a vocês pelo empenho, dedicação das três. Infelizmente, a Ayla teve um problema de saúde, a gente está aqui acompanhando no WhatsApp, mas vai dar tudo certo, ela vai ficar bem, não pôde trazer o relato dela, mas, assim, desafio. E vocês, bravamente, perseguiram o objetivo. Perseguir objetivos é isso, é ter o foco, iniciação científica, exatamente isso, é estar no foco e perseguir o caminho e você encontra ele. Então, eu é que tenho que agradecer, porque eu aprendi muito com vocês, desenvolver a habilidade da iniciação científica, né? Esse outro lado de orientação, que é mais, né, próximo, tem que ter toda uma dinâmica. Então, estou emocionada, me falta até palavras, porque é o fechamento de um ciclo, muito feliz mesmo. Zé, quer falar alguma coisa para passar para os meninos? Essa continuidade, agora Kelly, Laís e Ayla estão passando o bastão, né? Cumpriram brilhantemente a função delas, o propósito delas. Para nós é um orgulho ver essas publicações que representam um ganho gigantesco para o nosso curso e um incentivo, que cada um de vocês que está aqui entenda. Se a gente tinha dúvida de que iniciação científica é algo possível, estão vendo aqui, é algo possível. A gente não teve ele como bolsista de iniciação científica, mas a gente acabou de ter um exemplo fantástico, que foi o Ebert, que formou antecipadamente para poder entrar no mestrado da USP desse ano. Ou seja, é a prova de que não está distante de nós. Que se a gente se dedicar, que se a gente se organizar, se a gente priorizar, a gente faz dessa oportunidade um momento ímpar para a nossa vida em termos de formação. Tá? Eu tive um pouco dessa experiência, não como bolsista oficial, como eu contei, narrei para vocês. Tenho tido o acompanhamento disso, os meus alunos de TCC, eu sempre incentivo que eles publiquem os trabalhos. Nós já publicamos trabalhos do TCC no principal congresso USP, no congresso de iniciação científica da USP. Alguns já foram para a revista. Então, assim, a Tânia já fez isso bastante com os orientandos dela. O que a gente quer é que vocês percebam que essas oportunidades podem começar cada vez mais cedo. Quando agora a gente está, por exemplo, com o edital da PPPG aberto para bolsista voluntário. Não é bolsa? Não é bolsa, porque as cotas de bolsa da universidade encerraram. Mas vai que tem alguém que tem essa possibilidade. É algo para se pensar, tá? E agora temos a continuidade disso, né? O projeto, Tânia me convidou e eu fiquei muito feliz de integrar o projeto. Eu tive uma dificuldade, porque o que aconteceu? Quando eu voltei do doutorado, imediatamente eu assumi um cargo na universidade. Eu fui ser pró-reitor por 3 anos. Não dá para ser pró-reitor, professor, sem afastamento e ainda ser coordenador, escrever projeto para bolsista. Não dá, né? Para concorrer a bolsista. Então, era uma questão de escolha. Já dei a minha contribuição à universidade, entreguei o cargo de volta, né? E fiquei muito contente com o convite de Tânia para fazer parte desse projeto. Eu sempre digo, não é a minha especialidade tributação verde, tributação ecológica, mas a gente achou uma pegada importante que é ler isso nas contas públicas e como é que isso se revela, e Matheus veio para compor isso com a gente no plano de trabalho, né? Tânia tem mais um plano de trabalho para ler isso e ampliando um pouco esse horizonte para trazer Milena. A Milena já é da administração, então a gente está começando a expandir o horizonte, já não é mais com contábeis só. Mas que vocês se sintam, e esse momento aqui para nós é histórico, vocês não são as primeiras bolsistas do curso de contábeis na história, mas são as primeiras bolsistas de docente do curso de contábeis da história. Então vocês marcam para nós, de forma muito significativa, esse momento, e que a gente deve valorizar e, acima de tudo, ver isso como um exemplo a ser seguido.
que vale para cada um de vocês que está assistindo isso aqui hoje. A gente perceber não é distante da realidade da gente, desde que a gente se dedique e faça. Tá bom? Acho que como a gente não tem a Ayla, seria até bom se alguém quisesse fazer alguma pergunta. Já que a gente ainda tem um pouquinho de sobra, né? Peraí, Zé. Ou não. Tem uma agenda. Tem um roteirinho aí. Tem professor Irá, tem professor Ione, tem uma fila aí. Vai, meninas, coordenando. Pronto. Gostaria de passar a palavra agora para a professora Ione. Quer dar uma palavrinha, professora? Sim, boa noite mais uma vez a todos, né? Já saúdo aqui vocês, alunos, assim, porque eu fiquei, assim, surpreendentemente, assim, muito feliz com esses resultados, né? Parabenizo os professores, né? Professor Zé Renato, professora Tânia, que com os quais eu também aprendo muito, né? A tabelinha da professora Tânia, eu também sigo para fazer estágio, então são aprendizados, né? Este momento, né? Todos os alunos que estão aqui, professor Renê, né? Que hoje também está aqui conosco, o professor Iracema, então a gente vai aprendendo muito com os nossos colegas, né, e com vocês, né, ao fazer este tipo de trabalho que dá um resultado tão frutuoso para a nossa universidade, né, e que inspira os alunos. Agora, o motivo que eu quero também aqui estar aqui hoje é rapidinho dar um aviso para vocês na condição, né, de participante da comissão eleitoral. Então, como, graças a Deus, a maioria dos alunos hoje da noite estão todos aqui reunidos, né, o professor Renê, inclusive, também cedeu a turma, os professores estão hoje ministrando aqui, nós precisamos dar um aviso para vocês importante de como participar da eleição, né, que também será uma eleição histórica, né, porque será a primeira eleição online, e Rebeca vai falar um pouco. Rebeca aqui é a nossa funcionária do DECIS, vai estar falando conosco a respeito do processo. Pode falar também, Rebeca está aqui conosco também, Rebeca, pode falar rapidamente. Boa noite, pessoal, parabéns. Eu também já fui aluna bolsista e fiz IC. É muito gratificante também compartilhar esse momento com vocês e parabenizar a todos vocês também, alunos e professores. Então, eu vim explicar um pouco que a nossa previsão, como a professora Ione falou, é nesse contexto de trabalho remoto, inclusive eleição. É uma previsão vigente no DECIS. E também do uso de um específico programa para eleição. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, só para falar sobre a importância da atualização cadastral no portal do Sagres, porque a universidade, ela possibilitou essa alteração. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se vocês vão lá no portal do Sagres, minha gente, porque muitas vezes tem mais